E aí, já dá para parar de falar de risco de rebaixamento para o Grêmio? Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Fortaleza 1, né? O bom time do Fortaleza, de Vojvoda, um time organizado, um time consistente, sem lá grandes peças, mas um bom time que poderia ter saído da Arena líder do campeonato se tivesse vencido o Grêmio, né? O Grêmio que, olha que loucura, né? Depois de algumas mudanças no time, faz um jogo consistente contra um Botafogo, líder do campeonato, fora de casa, e depois continua numa boa pegada contra um postulante a líder, dessa vez na Arena do Grêmio, né? Interessante, o Grêmio que sofreu contra o Criciúma e teve sofrimentos também mais lamentáveis até durante esses últimos jogos mesmo, Bragantino e etc. Dessa vez se porta muito bem contra dois times qualificados e dois times diferentes. São dois times qualificados de formas diferentes, né? Mas enfim, em dois cenários distintos o Grêmio consegue se sair bem. O que eu acho, tá? Vou falar três coisas basicamente nesse vídeo. A primeira é equilíbrio, a segunda é professor de português e a terceira é Grêmio de Renato. São os três títulos aqui dos temas que eu vou abordar. Equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave que o Grêmio busca nessa temporada. O Grêmio é um time muito desequilibrado, ou vinha sendo, né? Vamos torcer para que seja um passado, né? Mas assim, é impressionante como a gente vive um eletrocardiogrêmio, né? Um termo que eu falo há tempos, volta e meia, ele reaparece aí, eu acho que é o caso, né? É um Grêmio que o Grêmio do Renato, né? É o terceiro item, mas já adiantando um pouco também, costuma ser imprevisível, né? A gente pensa, contra o Criciúma a gente ganha, né? Aí perde. Então se perdeu pro Criciúma vai tomar uma bomba do Botafogo, aí joga bem. E assim a gente vai, uma falta de equilíbrio em todos os aspectos, né? Não é só dos resultados, é uma falta de equilíbrio entre ataque e defesa, né? Às vezes o ataque vai muito bem, a defesa vai muito mal. Aliás, geralmente a gangorra está sempre pendendo para esse lado, né? Os Grêmios de Renato. Esse ano não está sendo diferente, assim como 2023 não foi diferente. Às vezes o Grêmio não tem um equilíbrio nem entre as partidas, né? Tu pega uma partida de domingo e a de quarta-feira, cara, uma é muito boa, outra é muito patética, sabe? Não tem assim um fio condutor, assim, o Grêmio é isso aqui, aí oscila, né, pra cá. Não, cara, o Grêmio pode botar o melhor time do Brasil na roda ou pode apanhar feito sei lá o que, contra um timezinho medíocre. Então assim, não tem equilíbrio nem entre as atuações do próprio Grêmio, né? No decorrer das próprias partidas, cara, a gente vê assim o Grêmio hoje. O Grêmio foi bem, eu achei o Grêmio bem, mas olha o lance do gol do Fortaleza. Se a gente recortar só aquele lance, foi uma coisa patética, né? Só jogam 11 de cada time, mas a impressão que eu tive é que uns 14 jogadores do Grêmio erraram. A torcida pegou no pé do Reinaldo, mas assim, cara, foi um lance patético, coletivo até mesmo. Foi um lance patético do Grêmio, mostrando uma fragilidade defensiva do Grêmio de tempos, né? Então, e no mesmo jogo a gente mostrou lances defensivos interessantes, outras jogadas ofensivas também. No mesmo jogo a gente, né, pode fazer recortes interessantíssimos desse Grêmio e outros varzianos, assim. Então o Grêmio não tem equilíbrio, cara. Eu sei que todo time oscila, que todo time vai bem, daqui a pouco vai mal, só que a oscilação do Grêmio me parece ser algo fora do comum, fora da curva normal das coisas, assim, sabe? Então acho que o Grêmio precisa muito encontrar esse equilíbrio. E aí eu entro para o segundo título aqui
das minhas análises, que eu chamei de professor de português. Eu nunca esqueço, há muitos anos, muitos anos atrás, eu costumava assistir quase todo o programa do Jô Soares, né? E teve uma vez um cara, eu me esqueci o nome dele, mas era, não sei se não era Walter Ludwig, era alguma coisa Ludwig, eu acho. Era um cara até gaúcho, se eu não me engano, que era consultor de empresa, não me lembro exatamente o que ele fazia. E ele estava dando um exemplo de alguma coisa, fez uma analogia que era a seguinte: se tu tem um filho que vai mal em português, né, mas vai bem em matemática, o que tu faz? Tu contrata um professor particular de... Aí todo mundo responde, de português, né, que é o que ele vai mal. Ele, não, contrata um professor particular de matemática. Tipo assim, português a gente dá um jeito, vamos passar do jeito que der, faz a nota mínima, mas matemática, que ele já é bom, aí sim tu contrata um professor de matemática e transforma esse guri num demônio da matemática. Tu potencializa o que ele é bom. E eu acho que isso é o que o Renato mais ou menos faz historicamente com os times dele. A defesa é o ponto fraco, mas o Renato, justiça seja feita, faz times que tem bons desempenhos no ataque. Não é só Soares. Óbvio que o Soares elevou isso para um patamar ainda maior. Mas esse ano mesmo, o Grêmio faz gols, né? Só que também toma muito. O Renato, como um todo, os times do Renato, como um todo, tem essa característica de o problema ser geralmente no ataque, não é? Eu lembro que tinham alguns times do Corinthians, agora recentes, não sei se do Mano Menezes, ou que não faziam gol, era tudo 0-0 os jogos dos caras. Não, o Grêmio até faz, mas o problema é defensivo. E o Renato parece seguir um pouco essa lógica desse cara que eu falei agora, né? Tipo assim, ele aposta todas as fichas dele no ataque. E ele mesmo verbaliza isso de alguma forma, dizendo assim, cara, não tem problema se eu tomar 3 gols por jogo, desde que eu faça 4. Né? Ele dobra a aposta na parte ofensiva, via de regra, muitas vezes deixando um buraco no meio de campo, muitas vezes fragilizando o setor defensivo, né? E, enfim, aí a gente poderia entrar em um vídeo inteiro só de uma análise sobre esses eventuais erros do Renato, né, na minha opinião, mas também já falamos disso em vários momentos, não vem ao caso agora, né? Só que desta vez, a partir do jogo contra o Botafogo, talvez, o Renato deu 2 passinhos para trás. E é o Renato, né, gente? Tá, é o Marcelo Salles. Não, é o Renato. O que é o 2 passinhos atrás? Tipo assim, cara, beleza, se eu sou bom em matemática, eu vou aperfeiçoar ainda mais a minha matemática. Eu até concordo com essa tese. Só que assim, cara, se eu tiver tão mal em português, mas tão mal, que passar de um ponto assim de razoabilidade, cara, eu vou ser analfabeto. Eu não vou saber ler o enunciado da questão de matemática. Vai começar a me prejudicar na matemática. A minha ignorância tamanha em português vai me prejudicar no que eu sou bom até. E eu acho que isso estava começando a acontecer no Grêmio. O Renato teve que tomar algumas medidas para equilibrar o time, ora vejam só, que começaram a ajudar até mesmo a atacar de uma forma mais consistente. A partir do momento que tu reforça a defesa com alguns movimentos, né? O próprio Aravena no lugar do Soteldo é esse movimento. O Edenilson acaba se mostrando uma peça interessante também para esse movimento. E eu acho que não é só peça, tá? Deve ter também orientação de postura, de movimentação, né, algo maior por trás, assim. O Grêmio fica claramente menos exposto. O Grêmio não tomou gol do Botafogo fora de casa. O Grêmio hoje tomou um gol num lance muito bizarro, assim, e fora isso não sofreu grandes ameaças. Então o Grêmio claramente está mais sólido defensivamente. E isso dá uma consistência maior para o time ofensivamente, né? Pelo menos essa é a minha visão e hoje também ficou claro. E para fechar, né, o que eu estou falando do Grêmio do Renato? Cara, eu não sou um grande entendedor de tática, de quadrante, de movimentação, de
peças, eu sinto o jogo, algumas coisas que eu acho, mas eu não fico analisando durante o jogo também. E algumas coisas saltam aos olhos, né? Mas os pormenores, assim, né? Nessa minúcia, eu não entro. E não entrando, talvez justamente por não entrar, a impressão que eu tenho, cara, é que o Grêmio de Renato Portaluppi é muito louco. Porque ele passa a impressão, ele faz a gente pensar que o futebol é muito simples. No sentido de que esse eletrocardiogrêmio, né, que a gente vê, ele nos faz criar convicções que duram 3 dias. A gente assiste alguns jogos do Grêmio e a gente tem certeza, o Renato não treina. O Renato fica tomando chopp no meio do gramado enquanto os jogadores jogam fute-mesa, enquanto os jogadores jogam pôquer. Não é possível que tenha algum tipo de treino depois desse jogo contra o Criciúma. Não é possível. O Grêmio é amador. O Renato tem que ser demitido hoje. Não é ano que vem, é hoje. Ele tem que botar um gandula para treinar o Grêmio que vai ter melhora. A gente sai dessa sensação. Aí o Renato muda uma peça, puxa um cara para cá, dá um banquinho pro outro e titular para esse. E cara, de repente a gente pensa, meu Deus, se não fossem as enchentes a gente estava brigando pelo título. A gente foi lá em Brasília e bateu de frente com o líder. A gente recebeu aqui um postulante a líder e botamos ele no lugarzinho dele. Sabe, cara? Então, assim, é muito louco, assim. Eu fico... Algumas coisas são muito... no futebol, assim, são muito incompreensíveis, né? As pessoas falam que o Grêmio foi campeão em 2016 e 2017 com muita herança do Roger, né, cara? É óbvio que, sobretudo 16, 17 já não tinha nem os mesmos jogadores, tá? Em boa parte. Mas, sobretudo 16, é óbvio que tinha alguma coisa do Roger. O Renato chega em setembro, né? Mas era um time devastado do Roger, tomando goleadas da Ponte Preta, do Curitiba. Eu lembro 4-0, 3-0, sei lá, algo do tipo. Mas é óbvio que alguma coisa do Roger tinha, só que, cara, o futebol não é tão simples. As pessoas falam assim, os treinadores falam assim, né? Cara, eu fiquei 2 semanas sem conseguir treinar o time, porque a gente estava em viagem, e isso me prejudicou no próximo jogo. Então, tipo assim, cara, tu ficou 1 semana, 2 semanas sem conseguir treinar o time e tu já identifica perdas. Imagina se tu ficar meses sem treinar, mais de anos sem treinar, e os caras querem ver o dedo do Roger no time. É óbvio que não tem, né, cara? É óbvio que não tem. Então, essa simplicidade que a gente tenta achar nos rótulos, numas teses, assim, parece que o Grêmio do Renato destrói tudo, cara. Destrói tudo, né? E de repente a gente tá achando uma coisa e no outro jogo a gente já acha outra. Dito tudo isso, né? Principalmente essa última parte, assim, que eu acho que a gente observa mudanças bruscas pro bem e pro mal desse time do Grêmio atual. Eu comecei o vídeo com uma pergunta. Já dá pra gente parar de falar em rebaixamento? Cara, a minha resposta, se eu tivesse que falar uma palavra e desligar aqui o vídeo, é sim, já dá. Minha opinião, tá? Eu acho que o Grêmio não vai mais entrar nessa briga. O Grêmio pode até acabar o campeonato numa posição medíocre, que não pegue nem Sul-Americano, mas eu acho que não vai mais ter essa preocupação tão latente, acho. Por que eu não cravo com toda a certeza do mundo? Porque esse Grêmio não me dá essa segurança, cara. Se empatar com o Galo lá jogando bem, ou até ganhar do Galo, daqui a pouco ganha o Grenal e daqui a pouco não sei mais o que, daí a gente volta aqui, rebobina a fita e grava outro vídeo. Tá tudo certo, é a vida, é assim que funciona o futebol, né? O futebol é dinâmico. Mas hoje, cara, ainda essa amostragem boa, que não é maravilhosa, mas é boa, desse Grêmio dos últimos jogos, é muito recente, é muito pouca amostragem, né? Então eu não consigo cravar. Porque o que eu tô vendo hoje, eu acabei de sair da arena, aqui ó, vem fardadinho aqui, ó, acabei de sair da arena e vi um Grêmio que não tem a mínima chance de cair ou até de tomar sustos. O problema é que eu não sei se amanhã ou depois o Grêmio que eu vou ver vai ser aquele do Criciúma, ou das Copas, ou de não sei o que, ou de não sei o que lá, né? Espero que não, espero que a gente tenha achado um mínimo equilíbrio,
que claro, ainda a balança vai pender mais para um lado ou mais para o outro em algum jogo, né? A defesa ainda vai sofrer em algum nível aqui ou acolá, mas que de forma geral a oscilação não seja tão grande. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.